Fala aí, mamonéis, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, galera. Uma ótima noite a todos. Deixe seu like aí, se inscreva no canal que é totalmente grátis. Ative aí o sininho, toda vez que eu fizer vídeos você vai receber, vai ficar muito bem informado sobre o nosso Verdão. Trago boas notícias nesse vídeo aqui, pensando no jogo de sábado contra o Cruzeiro e também mais dinheiro que vai entrar nos cofres do Verdão. Olhem só o que aconteceu, jogadores que saíram daqui, que nunca tiveram muitas oportunidades, inclusive um deles, que surpresa, a informação que está vindo lá de Portugal. Palmeiras realmente, como disse o João Paulo Sampaio, saíram jogadores daqui, tem jogador para todo lado e sempre está entrando dinheiro no Palmeiras, porque muitas vezes o jogador aqui não tem espaço, mas em outro lugar ele consegue jogar. E também aqui para falar sobre o Barbosa e sobre o que o goleiro de Jacuipense falou ontem, que foi emocionante. Também tem uma novidade aí pra Copa do Mundo. Jogador comentarista, já viram isso? Bom, galera, direto ao ponto. Primeira coisa que... Vocês sabiam que o Jorginho, jogador do Flamengo... Eu acho engraçado que eu falei isso lá nos vídeos curtos, nas outras vezes. Tem o torcedor que ele não argumenta, ele ofende, né? Ele começa a te xingar, começa a falar um monte. Vamos debater, vamos falar alguma coisa. Eu falei que achei bem curioso, engraçado. O Jorginho vai comentar a Copa do Mundo no GETV, na Globo, no Sport TV. E é um jogador do Flamengo. Assim, é um negócio meio esquisito, não? Um jogador em atividade comentar a Copa do Mundo. Aí eu até perguntei, falei no vídeo, será que vão ter outros jogadores de outras agremiações que vão comentar futebol também? Vamos aguardar. Eu até fiz a brincadeira, falei, será que é um estágio do Jorginho? Já tá, quando acabar a carreira. Pô, gente, é aquelas coisas que acontecem assim, que não tem o menor cabimento. Comentei até lá, olha o tanto de influencers que tem por aí, de qualidade, os caras que manjam muito de bola, aí o cara vai buscar o jogador. No Flamengo ainda, já tem todas as piadas, as coisas, já a TV já protege os caras. Tem flamenguista mesmo, amigo meu que fala isso. Olha, eu vou te falar, vocês também não ajudam, viu? Bom, galera, olhem só essa informação aqui. O Gabriel Silva e o Pedro Lima estão em negociações com o Sporting de Portugal. Isso mesmo, a negociação ainda não está concluída. Os valores do Pedro Lima, que pode ir para o Sporting, e o Gabriel Silva, que está muito próximo, tá, gente? Não foram revelados com toda certeza. Dizem que o Palmeiras pode receber de 20 a 25 milhões de reais. Isso já ajuda nos valores que o Palmeiras precisa atingir de venda nesse meio do ano. Aquilo que a gente sempre fala, o jogador muitas vezes não consegue desempenhar seu futebol aqui e consegue desempenhar em outro local, e o Palmeiras tem um ganho não esportivo, mas tem um ganho financeiro com os atletas. Sempre achei o Pedro Lima muito bom de bola. O Gabriel Silva não era muito fã, mas está convencendo lá em Portugal. E ainda falta o Kaique, que deve ser comprado por algum clube, e o Naves também, que fez o grande campeonato pelo Alverca, e o Kaique pelo Nacional de Portugal. Vai ser importante que esse dinheiro aí nós já vamos reinvestir, vai ser necessário reinvestir em outros jogadores, como eu falei ontem pra vocês. O Alan, com muito interesse dos clubes da Itália e também da Inglaterra. Só uma coisa, o Atlético de Madrid deve vender o Julián Álvares nessa janela, titular do Atlético de Madrid. É mais um indício que o Atlético deve vir atrás do Flaco Lopes. Parece que o Julián Álvares tem o City não, ele jogou no City. O Barcelona tá querendo, não sei quais outros clubes. Então o Atlético de Madrid vendendo o Álvares, aí que eles vêm babando mesmo pra cima do Flaco. Boas notícias, galera. O Andrés Pereira treinou hoje em tempo integral. O Alan também e o Arthur. O Arthur pode voltar nesse jogo contra o Cruzeiro, e também o Andrés Pereira, porque ele tomou aquela porrada nas costas do jogador do Remo. Eu acho engraçado, né, seu STJD? Muito engraçado a parcialidade de vocês, porque o jogador dá uma joelhada nas costas do jogador, uma agressão, e ele não foi denunciado. Vão denunciar o jogador do Remo? Chamar algum juiz de cagão, vocês estão denunciando. Jogador, eu lembro o Alan no ano passado, que ele encostou, deu uma abraçada na cara do Samuel Xavier, foi denunciado 3 meses depois. 3 meses depois. Então é engraçado, e agora o jogador que dá uma joelhada nas costas, pra vocês é tranquilo, pra vocês é de boa. Por isso que eu falo, é um superior tribunal clubista e clubista demais. Então uma ótima notícia com esses dois treinando de forma integral. Lembrando que o Alan está suspenso, o Palmeiras pode ter
quase ali a força máxima. Vitor Roque e o Piquerez seguem de fora. O Piquerez avançando também nos treinos. Daqui a pouco estará apto a fazer coletivos e quem sabe consegue a sua vaga na Copa do Mundo. O goleiro da Jacuipense ontem, muito legal a entrevista que ele deu no final do jogo, para quem não viu, ele falando que é um privilégio estar jogando contra o Palmeiras, que há pouco tempo a Jacuipense não disputava nada, agora estavam jogando a Copa do Brasil contra o Palmeiras, contra jogadores que vão para a Copa do Mundo. Ele se emocionou ali, quase chorou, dizendo da dificuldade. O time de quarta divisão passa por poucas e boas, e ele falou que só desfrutou do momento e ninguém acreditou que eles poderiam estar ali. Claro que é um time que não tem como bater de frente com o Palmeiras, mas deu pra ver ali o cara falando de outra forma do futebol, ele falando do lado da competição. Só o fato dele estar em campo enfrentando o Palmeiras, vendo aquela torcida, foi um argumento muito legal do goleiro da Jacuipense. Sorte para eles, que eles consigam voltar à Copa do Brasil e subir de divisão nas próximas temporadas. Sobre o Barbosa, galera, ele está atuando nesse momento que eu estou gravando agora. O Botafogo está perdendo para a Chapecoense de 2-0 e o Barbosa entrou em campo. Mas pelo que eu vi do regulamento, pessoal, o Barbosa, mesmo jogando essa fase, ele pode jogar as oitavas de final. Essa fase agora que ele está jogando é a fase limite para ele poder atuar no Palmeiras. Lembrando, já tem tudo acertado, o Botafogo já pegou o dinheiro, o Palmeiras queria receber o jogador, mas o Botafogo falou que vai usar o jogador até o fim. Isso significa usar na Copa do Brasil hoje, usar mais um jogo no Campeonato Brasileiro, só mais um, e nos jogos da Copa Sul-Americana, que o Botafogo ainda tem mais 2 jogos para fazer. E aí sim, depois ele se despede do Botafogo. O Palmeiras já tem argumentos para não querer mais o negócio. Informação lá do Vicário que eu trouxe para vocês semana passada, mas isso não deve acontecer. Mas o Palmeiras deve aguardar o Barbosa completar essas partidas para jogar no Verdão. Então a Copa do Brasil ele vai poder jogar. Se o Botafogo fosse eliminado hoje, o Danilo poderia jogar a Copa do Brasil aqui. Já é muito mais complicado, a gente sabe que o Danilo tem diversos times europeus na parada e aí o Botafogo já inflacionou muito o negócio. E ontem, galera, na coletiva, o Abel Ferreira disse isso aqui: deve ser muito chato não ser torcedor do Palmeiras nesse momento, eu entendo isso. Podem continuar a dizer que o Palmeiras joga mal. Alguns jornalistas têm clubes, só falta vestir a camisola. Alguns deles são assalariados. Ele tá falando claramente dos caras que... aqueles que gostam de perseguir e falar do Palmeiras, como eu sempre falo aqui e nas lives. Lembrando que tem live todo dia aqui no Verdão Sempre, 10 da manhã, café com porco. Quando o Palmeiras não tá jogando bem, a gente pontua. Até apareceu um inscrito hoje que comentou assim: se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro, do Flamengo, você vai elogiar? Se o Palmeiras jogar um grande futebol, ele pode até nem conseguir o resultado. E eu estaria aqui falando: o Palmeiras jogou um futebol bom, não conseguiu o resultado. Claro que a gente quer o resultado nesses 2 próximos jogos. Claro, o Abel tá ali para defender o elenco dele, mas o Palmeiras não vem atuando em grande nível. Ontem atuou bem. Teve até uma pessoa que falou assim ontem: você vai elogiar o Felipe antes? Pô, falei que ele foi o melhor em campo. Só que ontem o Palmeiras jogou contra Jacuipense, um time de quarta divisão, galera. Então nós temos que saber ali o espaço que o Felipe Antes teve ontem, ele não vai ter no jogo contra o Cruzeiro, se ele sair jogando ou se ele entrar. Então a gente torce para que os jogadores consigam desempenhar o seu futebol. E muito legal o Jefté dando a camisa pro moleque, ficou assustado, achando que era algum protesto, alguma coisa. Para vocês verem como tem pressão no time do Palmeiras. Eu sempre falo isso: jogar no Palmeiras não é fácil. É porque os caras têm salários gigantescos e tal. Não tem nada a ver. Dentro do campo ali, vestir a camisa do Palmeiras não é mole não. E o Abel tá fazendo o papel dele em defender o time. Mas aquele negócio, o Palmeiras precisa demonstrar um futebol melhor, na minha visão. Um abraço, galera, tamo junto. Qualquer novidade estarei de volta aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima, é nóis.